Você já parou para pensar que o amor da sua vida pode estar do outro lado, esperando por você, mas quando esse reencontro finalmente acontecer, talvez você não consiga permanecer ao lado dele? Não porque a morte separou, não porque o destino foi cruel, mas porque no plano espiritual existe uma realidade que poucos imaginam. Amar não é o bastante para permanecer junto de quem se ama. É duro ouvir isso, mas a convivência espiritual exige afinidade, preparo e merecimento. E é justamente aí que muitos corações se quebram. Este tema é profundo, sensível e vai mexer com você. É inspirado em reflexões trazidas por médiuns e obras respeitadas do Espiritismo, que nos ajudam a compreender o que realmente acontece quando deixamos o corpo físico e despertamos na vida espiritual. Seja bem-vindo ao Espiritualidade em Foco. Hoje você vai entender por que o reencontro tão sonhado com quem amamos pode acontecer de forma completamente diferente daquilo que imaginamos. Muita gente acredita que ao desencarnar, será imediatamente recebida por familiares, amigos, companheiros espirituais, pelo grande amor de outras vidas. Acreditam que irão abraçar, matar a saudade, reviver memórias, rir, chorar e enfim sentir o alívio de estar juntos novamente. E sim, isso acontece em alguns casos, mas não é assim para todos. Na maioria das vezes, o espírito não é colocado imediatamente ao lado daqueles que ama. Ele é acolhido, sim, mas por equipes espirituais preparadas para esse primeiro amparo. E nem sempre esses irmãos amorosos são aqueles que ficaram marcados em nosso coração. Porque o mundo espiritual não funciona pela emoção do coração humano. Funciona pela vibração da alma. Lá, os laços de amor não são ignorados. Mas a convivência entre espíritos depende de sintonia moral e espiritual. E isso é muito mais sério do que parece. Imagine a seguinte cena. Alguém desencarna com o coração cheio de saudade, acreditando que, ao abrir os olhos na vida espiritual, encontrará imediatamente aquele amor que partiu antes. Mas ao despertar, é recebido por um mentor ou espírito acolhedor que o abraça com carinho e diz palavras de conforto. Por alguns instantes, o espírito sente paz, sente segurança. Acredita que finalmente está de volta ao lar. Mas logo percebe que aquele abraço tem sabor de despedida, porque aquele espírito de luz olha em seus olhos e diz com ternura, mas com firmeza: "Por enquanto, não podemos ficar com você." Essa frase corta mais do que qualquer dor da terra. É como se o coração espiritual se rompesse. Aquilo que parecia o início de um reencontro tão esperado se transforma em afastamento. Não por rejeição, mas por incompatibilidade espiritual. E essa é uma realidade mencionada nas obras de André Luiz, quando ele descreve, com profundidade, o impacto vibratório da luz nos espíritos ainda em desequilíbrio. No livro Nosso Lar, ele relata o desconforto que sentiu ao tentar se aproximar de regiões mais elevadas, dizendo que era como estar sufocando, como se o ar faltasse, mesmo sem o corpo físico. Ele recuou, porque simplesmente não conseguia suportar a vibração daquele ambiente. Em Libertação, André Luiz reforça essa experiência ao relatar que, ao avançar apenas alguns metros em direção a uma região mais elevada, ele e seus companheiros sentiram um mal-estar tão grande que foram repelidos automaticamente. Não havia punição, não havia castigo. Era apenas a lei vibratória agindo. A energia mais sutil expulsa naturalmente aquilo que ainda é denso. E é aí que muitos de nós não queremos encarar a verdade. O amor pode ser maravilhoso, profundo e eterno, mas ele não garante convivência. Emmanuel nos lembra algo essencial. A afinidade é a força magnética da alma. E onde não há afinidade vibratória suficiente, os laços não se sustentam. Isso significa que você pode amar alguém com toda a força do seu espírito, mas se não estiver no mesmo patamar de luz, não poderá permanecer ao lado dele após a morte. É duro, é doloroso, mas é justo. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, deixa claro através das comunicações dos espíritos felizes que a felicidade que desfrutam
É fruto de seus próprios esforços, e cada um ocupa no plano espiritual o lugar que conquistou por mérito. Ou seja, ninguém está ao lado de espíritos iluminados por acaso, por favoritismo ou somente por amor. É preciso merecimento. É preciso sintonia. É preciso estar preparado para permanecer naquele nível de vibração. Agora imagine que esse espírito que acaba de desencarnar estava esperando ansiosamente para rever a pessoa que mais amou em todas as suas encarnações. Talvez um companheiro de alma, um amor antigo, alguém que marcou sua história de maneira inesquecível. Ele acredita que agora, sem corpo físico, finalmente poderão viver esse amor plenamente. Mas quando esse reencontro acontece, não é como nas histórias romantizadas. É breve, é intenso, é devastador. O espírito amado aparece, envolve-o em um abraço que faz a alma estremecer, mas logo se afasta. Olha nos olhos com carinho profundo e diz: "Eu esperei por você, mas você não chegou pronto." Essas palavras ecoam como um trovão no coração espiritual. Não é rejeição, não é desamor, é verdade. Uma verdade que dói, mas que liberta. A convivência com um espírito mais elevado exige que você também tenha aprendido, crescido, se transformado. E se não fez isso enquanto estava encarnado, a consequência é inevitável. Você não pode ficar. E é exatamente nesse momento que muitos espíritos sentem a dor mais profunda que já experimentaram em todas as suas existências. Não é a dor da perda, porque o amor continua existindo. Não é a dor da morte, porque ninguém morreu de verdade. É a dor do não merecimento. A dor de perceber que o tempo que tiveram na Terra, as oportunidades que receberam, os alertas, os sinais, as chances de evolução, foram desperdiçados com distrações, egoísmo, orgulho, mágoas e ilusões passageiras. Lá no plano espiritual, não existe como fingir, disfarçar, culpar alguém ou criar justificativas. A alma se vê como realmente é. Tudo o que estava escondido aparece. Tudo o que era fingido cai. Tudo aquilo que evitamos enfrentar durante a vida vem à tona de uma vez. E não adianta querer negar, porque a verdade vibra e se impõe. Não existe discurso bonito que convença. Não existe máscara que se sustente. É o que Emmanuel chama de a lei da afinidade, agindo com total justiça. Os espíritos de luz não podem permanecer por muito tempo junto daqueles que ainda carregam sombras fortes. Não porque não amem, mas porque a diferença vibratória machuca. Assim como um mergulhador que sobe muito rápido à superfície pode sofrer um colapso, um espírito ainda denso, ao permanecer perto de uma luz muito intensa, pode sofrer um choque vibratório. A energia o rejeita, não por castigo, mas por proteção. E isso, para quem ama, é devastador. Imagine ouvir do espírito que você mais ama na existência: "Eu torço por você, eu espero você, mas ainda não posso caminhar ao seu lado." É nesse momento que muitos espíritos imploram por uma nova oportunidade. Querem voltar para a Terra, querem reencarnar, querem tentar de novo. E dessa vez fazer diferente. E não é raro que escolham experiências difíceis, desafiadoras, dolorosas, porque entendem que a dor tem o poder de transformar quando o amor por si só não foi suficiente para despertá-los. Muitos espíritos, ao viver essa separação, pedem para nascer em ambientes complicados, em famílias desestruturadas, em condições de limitação física, emocional ou financeira. Não por punição, mas porque sabem que essas experiências aceleram o aprendizado, fortalecem a humildade, trabalham o amor e tiram da alma aquilo que impede de estar com quem ama. É o preço da evolução. É a pedagogia divina em ação. E aqui do lado de cá, ainda encarnados, às vezes sentimos reflexos desse chamado espiritual. Não como acontecia naquele exemplo da melancolia ao entardecer, mas de outra forma igualmente misteriosa e profunda. Muitas pessoas relatam que acordam no meio da madrugada, às vezes entre 2 e 4 horas da manhã, com uma sensação estranha, um vazio, uma saudade sem nome.
O quarto está silencioso. Todos dormem. Nada aconteceu, mas o coração desperta apertado, como se faltasse algo. Alguns choram sem saber o motivo. Outros sentem um aperto no peito, um desejo de voltar para um lugar que não sabem qual é. É como se o espírito, enquanto o corpo repousa, tivesse tido um contato breve com algo do plano espiritual e, ao retornar ao corpo, carregasse ainda o eco dessa memória. Médiuns e estudiosos da espiritualidade explicam que, nesse horário da madrugada, o espírito se desprende mais facilmente do corpo físico durante o sono e pode ter encontros, aprendizados, advertências e até reencontros rápidos com espíritos queridos. E quando retorna, não traz a lembrança completa, mas traz a sensação, a saudade, o chamado. A alma lembra, mesmo que a mente não saiba do que. É como se uma voz silenciosa dissesse: você não está vivendo tudo o que deveria. Há algo maior que você precisa fazer. Essa saudade sem explicação pode ser o espírito amado que não podemos alcançar, ainda pode ser a memória de um lar espiritual que não conseguimos habitar mais, pode ser a lembrança de uma vida mais leve que tivemos antes de cair em erros ou ilusões que nos afastaram da luz. Não é raro que nesses despertares a pessoa sinta vontade de mudar de vida, de ser melhor, de abandonar hábitos negativos, de perdoar, de buscar a espiritualidade. Porque no fundo esse vazio é um aviso amoroso da vida espiritual dizendo: ainda dá tempo, mas não espere mais. Cada despertar às 3 da manhã pode ser um pedido da espiritualidade para que você não adie sua transformação. E é exatamente essa transformação que determina com quem você vai estar quando desencarnar. Porque lá, ninguém se esconde, ninguém finge, ninguém engana. O que somos por dentro é o que nos coloca onde merecemos. E a verdade é que muitas pessoas que parecem boas na Terra, que têm belas palavras, que aparentam espiritualidade, ainda não estão prontas vibratoriamente para conviver com espíritos de luz. Os mentores dizem no livro Obreiros da Vida Eterna que a posição no bem é o que define o rumo do espírito ao deixar o corpo. Não é crença, não é aparência, não é discurso. É o estado íntimo, é o que vibra dentro da alma. E isso explica por que tantas pessoas que foram amorosas, dedicadas e carinhosas com a família podem não conseguir permanecer com aqueles que já alcançaram um nível elevado de evolução. Às vezes amaram muito, mas ainda não aprenderam a amar de forma universal. Às vezes cuidaram de todos, mas ainda guardavam orgulho, vaidade e resistência ao perdão. Às vezes eram generosas, mas não eram humildes. Às vezes tinham fé, mas não tinham reforma íntima. E é exatamente nesse ponto que o espírito sente o peso de suas escolhas, de sua própria história, de sua incapacidade momentânea de estar pronto. O reencontro tão sonhado, tão esperado, tão desejado, é breve e cruel. Um abraço, um toque, talvez um beijo na fronte, um olhar que diz tudo e ao mesmo tempo nada. Eu esperei por você, mas você ainda não chegou a tempo. O coração espiritual se rasga, e a alma percebe que não existe caminho de volta imediato. Não existe atalhos, não existe favor, não existe misericórdia que substitua o esforço. É a lei da afinidade em sua forma mais pura, uma lei implacável e justa. Emmanuel nos lembra que a afinidade é a força magnética da alma. E quando ela não existe, o vínculo se rompe mesmo entre os corações mais unidos. André Luiz, em Nosso Lar e Libertação, descreve o choque vibratório que sufoca, o peso da luz que repele, a sensação de ar rarefeito mesmo sem corpo físico. É assim que muitos espíritos sentem a distância que os separa daqueles que amam. E essa dor não é passageira. É um corte profundo, invisível aos olhos humanos, mas perceptível em cada fibra da alma. É uma dor silenciosa que ecoa, que arrepia, que corrói, que força a reflexão sobre cada ato, cada escolha, cada dia desperdiçado. Muitos espíritos, nesse instante, desejam reencarnar imediatamente. Aceitam qualquer dificuldade,
qualquer sofrimento, qualquer dor, contanto que possam novamente ter a chance de alcançar aqueles que tanto amam. É a redenção em movimento, a vontade de purificar-se, de crescer, de merecer. É a consciência de que nada do que construímos de forma ilusória pode nos acompanhar. Cada egoísmo, cada rancor, cada orgulho não resolvido é o que cria barreiras invisíveis entre nós e aqueles que desejamos abraçar eternamente. É nesse momento que o verdadeiro significado do amor se revela. Ele existe, mas não basta. Amar é o primeiro passo. Evoluir é o que permite a união plena. É nesse contexto que o despertar na madrugada assume um novo sentido. Acordar com aquela saudade inexplicável, com o vazio que não se explica, é o chamado silencioso da vida espiritual. É a lembrança de que estamos longe de onde deveríamos estar. É o toque gentil, mas firme da realidade espiritual, mostrando que ainda há muito a fazer, mas que o tempo já passou mais rápido do que imaginávamos. Ao ouvir essas sensações, o espírito encarnado deve compreender que a dor não é castigo, mas alerta, e que a separação, a distância, o reencontro frustrado não é injustiça. É consequência natural de nossas escolhas e vibrações. O verdadeiro amor, mesmo que eterno, exige merecimento. Não há favores, não há atalhos. As obras de Kardec, Emmanuel e André Luiz reforçam que a felicidade no plano espiritual é conquistada, não recebida por direito ou sentimento. E é exatamente essa conquista que define se podemos permanecer ao lado de quem amamos. E para muitos, é nesse ponto que o choque final acontece. A certeza de que não é tempo, a realidade de que, por enquanto, não podemos ficar. É um momento devastador, um instante que dilacera o espírito, que faz o coração doer de uma forma que a terra jamais ensinaria. A consciência se confronta com suas próprias falhas, com suas imperfeições, com as ilusões que nos mantiveram longe da luz. E mesmo que o amor seja infinito, mesmo que a saudade queima, mesmo que a alma grite por proximidade, nada altera a lei espiritual. A separação permanece. É definitiva por hora. Não há abraço prolongado. Não há diálogo caloroso. Não há alívio imediato. Apenas a dor pura, profunda, silenciosa e absoluta do não merecimento. É nesse vazio que o espírito aprende, que a alma cresce, que a verdadeira compreensão da vida e do amor se manifesta em toda a sua intensidade. É um sofrimento que transforma, que desperta, que obriga à reflexão, que escancara a necessidade da evolução. Mas naquele instante, a dor é total. A luz existe, os espíritos de amor estão presentes, mas ainda inalcançáveis. O coração do espírito se despedaça diante da impossibilidade de união, e ele compreende que a eternidade não é garantida pelo amor que sentimos, mas pela evolução que construímos. É assim, dolorosamente, que a vida espiritual nos ensina a verdade mais dura, que amar não é suficiente, que querer não muda nada, que somente merecendo, crescendo, transformando-se, podemos um dia abraçar plenamente aqueles que amamos. E a dor desse aprendizado ecoa por toda a alma, deixando uma marca indelével, um lamento silencioso que não se dissolve, um vazio que não se preenche, uma saudade que não se explica. A vida espiritual, na sua justiça absoluta, não cede. Não há atalhos, não há exceções, não há recompensas antecipadas. Há apenas a necessidade de caminhar, de evoluir, de se tornar digno. É essa verdade que muitos não querem ouvir, mas que é fundamental para entender o amor, a vida e a morte. E enquanto o espírito permanece nesse estado de espera dolorosa, acordando na madrugada com aquela saudade inexplicável, sentindo o peso da separação, ele aprende a lição mais dura. O amor é eterno, mas a convivência com quem amamos só acontece quando a alma está preparada. A partir desse instante, cada gesto de bondade, cada perdão, cada renúncia, cada escolha diária para crescer e transformar-se, se torna a única ponte que poderá um dia permitir que o reencontro não seja mais apenas um breve instante de dor,
mas sim uma união plena conquistada com esforço e merecimento. Até lá, resta a dor, resta a saudade, resta a consciência de que nada do que vivemos até agora garante permanência. O amor é eterno, mas a espera é justa. E nesse silêncio absoluto da madrugada, na solidão do espírito ainda em aprendizado, ecoa a mais profunda lição. Nem todo amor se realiza, nem todo abraço se prolonga, e a verdadeira justiça do amor exige evolução, merecimento. E, acima de tudo, paciência com a própria alma. É nesse vazio que o espírito descobre o preço da eternidade, o limite do merecimento e a necessidade de se preparar para um dia finalmente permanecer ao lado daqueles que ama quando enfim estiver pronto para suportar a luz que tanto deseja e implora. Se esse vídeo ajudou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Com isso você ajudará a aumentar o alcance da mensagem e fazê-la chegar a outros irmãos. Que a graça do Senhor esteja com todos.